Beleza, bacana, pessoal, tranquilo? Como vai você? Bisu da Bíblia começando, demorou, mas chegou. Confesso que estou pecando um pouco aí em questão de dizer do Bisu da Bíblia. Tem alguns dias que a gente não grava. Mas hoje o tema é a Páscoa. A Páscoa. Nós conhecemos vários assuntos, temos os assuntos aí da Papai Noel, temos os assuntos aí da própria Páscoa e outros assuntos que vêm no decorrer do tempo com as mentiras aí, não é isso? Mas eu vou te falar dessa Páscoa, não é a Páscoa do papai, não é a Páscoa do coelhinho da Páscoa, não tem ovo de chocolate, essa história não tem nada a ver. Então, o verdadeiro significado da Páscoa, a sua existência, começou sabe quando? Vamos lá então para a Bíblia. Olha lá. Começou essa história de Páscoa. Começou no Antigo Testamento. Lá no Moisés. Lembra que o Moisés lá o povo era escravizado pelos Egípcios, pelo pessoal do Egito. Então o que aconteceu? A Páscoa era a última praga. A última praga era o que eles tinham que fazer? O pessoal, Deus deu a ordem para Moisés, Moisés, tem que matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, colocar no braço das portas, que vai vir uma morte aí e tal, vai matar geral. Beleza. Então mataram o cordeiro, sacrificavam o cordeiro por causa desse motivo. E era a simbolização de liberdade do povo de Israel. Então no Antigo Testamento teve esse sacrifício aí do cordeiro. E passar o sangue nas portas para livrar o pessoal da morte. Quem não tinha, a morte entrava e matava o seu primogênito. Na libertação desse pessoal demorou 400 anos, esse pessoal sendo escravizados no Egito. Então o que acontece? E para não ficar só nas minhas palavras, tem alguns textos, umas referências à Bíblia. Diz aqui em Êxodo 12, vamos ler aqui. Versículo 11 diz assim: assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então o pessoal fez isso aí rapidamente. Eles tiveram que comer, porque no outro dia eles já estavam pinando do Egito. Era a última praga. Então eles fizeram esses sacrifícios. E ele falou assim, comer apressadamente. Não há tempo de fazer muita comida. Comer, assou, matou, tirou o sangue, comeu a carne e amanhã vocês estão vazando cedo. É dia de libertação. Então o que acontece? Aí o versículo 14 diz, este dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. E aí Deus está dando esse ensinamento que seja lembrado para sempre, esse memorial. A libertação do povo de Israel. Versículo 21 do 12 diz assim, de Êxodo: chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai vós o cordeiro para vossas famílias e imolai a Páscoa. Como eu havia falado, teve que matar um cordeiro e fazer toda aquela história que eu falei para vocês. Versículo 26 diz: quando vossos filhos vos perguntarem, que cerimônia é esta? O 27 responde, diz assim: respondereis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou e adorou. É como eu falei para vocês, a morte passou por cima. Onde tinha o sangue lá no portal, a morte passava por cima e não tocava em Israel. Então teve que ter esse sacrifício desse cordeiro aí, para pegar o sangue desse cordeiro. Agora, já nós falando da parte do Novo Testamento, a Páscoa já, aqui nós estamos falando de Jesus. A Páscoa no tempo de Jesus. Então nós temos aqui alguns episódios que Jesus participou de algumas Páscoas
Jesus participava de várias Páscoas. E tem uns episódios que fala aqui, na Bíblia também, Lucas 22, aliás, Lucas 2 diz assim, vou ler para vocês. O versículo 40 até o 43 diz: o menino crescia e fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 41. Ora, todos os anos iam os seus pais a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, conforme o costume do dia da festa. Então ele está falando aqui da Páscoa. Jesus tinha 12 anos, os seus pais, era o costume em todos os anos ir a Jerusalém. E aqui ele está falando naquela vez que Jesus ficou para trás, eles tiveram que voltar procurando Jesus, aquela coisa toda. E era a Páscoa, então Jesus já estava participando da Páscoa. E outro episódio que nós temos aqui, que Jesus participou da Páscoa, de Lucas 22. Jesus fala para o versículo 7, 22, 7, não vou ler não. Jesus fala para o pessoal, o Pedro lá e os discípulos, vai na frente, vai preparando a Páscoa. E tinha todo um ritual, toda uma situação, tinha que pegar uns pães lá, sem fermento, e preparar toda a Páscoa. E eles foram. Essa Páscoa é aquela mesma ceia, a última ceia de Jesus. Então essa Páscoa foi aquele momento que ele confraternizou pela última vez com os seus discípulos, dando alguns ensinamentos para eles. E essa aí é a última Páscoa. E essa Páscoa foi aonde aconteceu a morte de Jesus. Então ele, enquanto no Antigo Testamento teve que ter um sacrifício para a libertação do povo de Israel, a saída do Egito, a saída da escravidão. Então aqui nós também temos o sacrifício de Jesus. Jesus nos liberta da escravidão de pecado com o seu próprio sacrifício. Enquanto lá no Antigo Testamento foi um cordeiro que teve que ser morto, aqui no Novo Testamento, na Páscoa, ele é o próprio sacrifício, ele é o próprio cordeiro se sacrificando por nós. E para que é isso? Para nos livrar da nossa escravidão. Não, mas nós não somos escravos da escravidão de pecado agora. Jesus veio separar isso. Ele morreu, foi o próprio sacrifício para que nós possamos ser libertos da nossa vida de pecado. Então Páscoa é a libertação, é salvação. Então significa isso. E lá no Antigo Testamento fala assim, lembrai perpetuamente disso. Ou seja, nós temos que lembrar que teve salvação. Enquanto lá em Israel foi a salvação do pessoal do Egito, Israel do Egito, aqui quando Jesus chega e faz o sacrifício, é a libertação dos nossos pecados para uma nova vida, para uma vida com Ele. Então essa é a verdadeira história da Páscoa. A história da Páscoa é a libertação do povo de Deus. Então é a nossa libertação da nossa vida de pecado. Essa é o verdadeiro sentido da Páscoa. Beleza? Assine o nosso canal, compartilha, veja outros vídeos aí. E que Deus te abençoe. E até o próximo Bisu da Bíblia. Até mais.